Tem uma dor que quase ninguém vê, mas ela governa seus dias em silêncio. Ser ignorado por alguém que ainda ocupa espaço demais dentro de você. Você tenta parecer forte, tenta seguir em frente, tenta se convencer de que não se importa, mas basta o silêncio dessa pessoa para sua mente perder a paz de novo. E quanto mais você busca uma resposta, mais se sente pequeno. Mas existe uma verdade que pode te libertar disso. E é exatamente aqui que tudo começa a mudar. Se essa dor já te consumiu por dentro, comenta: eu vou me libertar. A primeira regra estoica para esquecer quem te ignora é simples de entender, mas difícil de viver quando o coração ainda está preso. Pare de lutar pelo que não depende de você. Essa é a ferida mais profunda de quem sofre por alguém. Você não sofre apenas porque sente falta. Você sofre porque, no fundo, ainda está tentando controlar algo que nunca esteve nas suas mãos. Você quer controlar a resposta que não veio, a mensagem que nunca chegou, o interesse que diminuiu, a atenção que foi retirada, o carinho que deixou de existir. E sem perceber, a sua mente entra em guerra com a realidade. É aqui que a dor cresce. Porque quando alguém te ignora, não é apenas a ausência da pessoa que machuca. O que machuca é a impotência. É perceber que por mais que você pense, por mais que sofra, por mais que releia conversas, imagine cenários, ensaie mensagens ou tente entender onde tudo mudou, nada disso faz o outro voltar a te olhar como antes. E mesmo sabendo que isso te machuca, você não consegue parar de pensar. Você tenta encontrar uma forma de recuperar o controle, mas toda tentativa te afunda mais. Os estoicos entendiam algo que quase ninguém consegue aceitar quando está emocionalmente preso. Há coisas que dependem de você e há coisas que não dependem. Depende de você preservar sua dignidade. Depende de você escolher não correr atrás de migalhas. Depende de você decidir o que fazer com a sua dor. Depende de você observar seus impulsos antes de obedecer a eles. Mas não depende de você fazer alguém te valorizar. Não depende de você obrigar alguém a sentir saudade. Não depende de você convencer alguém a responder com o mesmo interesse que um dia demonstrou. E enquanto você insistir em controlar o coração de quem te ignora, vai continuar perdendo o controle do seu próprio. Pense em algo que talvez você já tenha vivido. A pessoa some por horas, às vezes por dias, e você diz a si mesmo que não vai mais se importar. Mas então pega o celular, de novo, vê se ela visualizou. Observa o horário em que entrou online. Interpreta cada detalhe. Se respondeu seco, você sente. Se não respondeu, você sofre mais. Se respondeu normal, você cria esperança. Sua paz começa a depender de sinais mínimos. E é nesse momento que a dependência emocional se instala de forma mais cruel, porque a sua mente passa a girar em torno de alguém que já não está girando em torno de você. Isso explica por que você ainda sofre tanto. Não é só amor, não é só saudade. É apego ao que você não consegue controlar. É a tentativa exaustiva de mudar, com ansiedade, algo que só poderia existir de forma espontânea. E quanto mais você tenta forçar sentido onde só existe afastamento, mais você se enfraquece por dentro. A dor aumenta porque sua energia está sendo colocada no lado errado da vida. Em vez de voltar para si, ela continua sendo despejada em quem se afasta. O estoicismo não manda você fingir que não sente. Ele não pede frieza, ele pede lucidez. Pede que você encare uma pergunta que pode doer agora, mas te salva depois. Essa pessoa depende de você para te amar? Não. Então, por que sua paz depende dela para existir? Essa é a virada que quase ninguém faz. A maioria continua insistindo na porta fechada, imaginando que mais insistência vai trazer uma resposta diferente. Mas maturidade emocional começa quando você entende que insistir em ser visto por quem escolheu não te enxergar é uma forma silenciosa de se abandonar. E aqui existe um detalhe que ninguém percebe. Toda vez que você implora atenção, mesmo sem palavras, você ensina à sua própria mente que o seu valor está fora de você. Toda vez que você aceita a indiferença e continua disponível, você enfraquece a imagem que tem de si mesmo. Toda vez que você permite que o humor do seu dia seja decidido pelo comportamento de alguém, você entrega o centro da sua vida para uma pessoa que talvez nem pense em você
com a intensidade que você pensa nela. Os estoicos chamavam liberdade de outra forma. Para eles, liberdade era não ser escravo daquilo que está fora do seu controle. E talvez hoje, a sua prisão tenha nome, tenha rosto, tenha histórico de conversa, tenha lembranças bonitas, tenha ausência, tenha rejeição. Talvez a sua prisão seja essa necessidade de ser lembrado por alguém que está te ensinando em silêncio, que não pretende mais te escolher. Isso dói, mas também revela. Revela onde você ainda está se traindo para não aceitar a realidade. Então a aplicação prática dessa primeira regra começa assim. Toda vez que essa pessoa vier à sua mente, não pergunte: o que eu faço para ela voltar? Pergunte: o que ainda estou tentando controlar que não depende de mim? Essa pergunta devolve você para o lugar certo, porque talvez a resposta seja dura, mas libertadora. Você ainda está tentando controlar a ausência dela. Ainda está tentando controlar a imagem que ela tem de você. Ainda está tentando controlar o desfecho de algo que já escapou das suas mãos. E ao perceber isso, você começa a soltar. Soltar não é esquecer de um dia para o outro. Soltar é parar de alimentar. É não transformar cada silêncio em obsessão. É não correr para o celular toda vez que a carência apertar. É não se humilhar para receber o mínimo. É interromper o ciclo mental que faz você acreditar que precisa de uma última resposta para seguir em frente. Na maioria das vezes, você não precisa de uma resposta. Você precisa de coragem para aceitar a resposta que o comportamento da pessoa já está dando. Talvez isso te confronte, mas é necessário. Quem quer estar, demonstra. Quem quer ficar, aproxima. Quem quer construir, não deixa você vivendo de dúvidas. Você pode até encontrar exceções. Pode até inventar justificativas, pode até dizer que a pessoa está confusa, passando por uma fase sobrecarregada, assustada. Mas no fundo, quando alguém te quer de verdade, você não vive nesse estado constante de ansiedade, análise e carência. Você não precisa mendigar presença. E se você precisa, então não é amor que está te sustentando, é dependência. A virada estoica acontece quando você decide recuperar a própria mente. Quando entende que não pode controlar quem te ignora, mas pode controlar o espaço que essa pessoa continua ocupando dentro de você. Pode controlar o impulso de procurar. Pode controlar a fantasia que alimenta. Pode controlar a narrativa que repete. Pode controlar a decisão de parar de se ferir com a mesma esperança todos os dias. E isso já muda tudo, porque sua força começa a voltar no exato momento em que você para de desperdiçá-la, tentando ser escolhido por quem está ausente. No começo, isso vai parecer estranho. Sua mente foi treinada a voltar para a mesma pessoa, para a mesma dor, para a mesma espera. Ela vai querer insistir, vai querer checar, vai querer imaginar uma reconciliação, vai dizer que talvez amanhã seja diferente. Mas é aqui que tudo muda. Você não precisa obedecer a cada pensamento só porque ele apareceu. Você não precisa seguir cada impulso só porque ele grita. Você pode respirar, observar e lembrar: isso não depende de mim. E aquilo que não depende de você não merece governar sua paz. Com o tempo, essa prática produz um efeito profundo. A mente começa a se reorganizar. A urgência diminui. O apego perde força. Você volta a perceber coisas que estavam apagadas. Sua energia retorna. Sua dignidade respira. E então, você entende algo que pessoas emocionalmente presas demoram muito para aprender. Superar alguém não começa quando essa pessoa muda. Começa quando você muda a direção da sua energia. Porque a verdade é que esquecer quem te ignora não é apagar a memória. É romper a submissão emocional. É olhar para a realidade sem fantasia. É aceitar que o outro tem o direito de se afastar, mas você também tem o dever de não se destruir por isso. É parar de tratar a rejeição como prova de que você vale menos. É finalmente entender que a indiferença do outro não define o seu valor, só revela o lugar onde você precisa voltar a si mesmo. E talvez hoje essa seja a sua maior batalha. Não correr atrás, não interpretar demais, não transformar silêncio em esperança, não fazer do afastamento de alguém o centro da sua existência. Mas essa batalha, diferente da outra, você pode vencer, porque agora ela está no lugar certo, não mais no coração de quem te ignora. Agora
ela está dentro de você. E quando essa mudança acontece, você deixa de lutar pela atenção de alguém e começa a lutar pela reconstrução da sua própria paz. Esse é o primeiro passo da libertação. Separar o que depende de você daquilo que nunca dependeu. Parar de tentar controlar o outro para finalmente voltar a governar a si mesmo. E quando você faz isso com firmeza, algo que parecia impossível começa a acontecer. A pessoa continua sendo quem é, mas já não tem o mesmo poder sobre a sua mente. A segunda regra estoica para esquecer quem te ignora é aprender a valorizar a si mesmo antes de perder completamente a própria paz. Porque existe uma coisa que quase ninguém percebe quando está preso emocionalmente a alguém. No começo, você acha que está apenas sofrendo pela ausência da pessoa, mas com o tempo, a perda começa a ser outra. Você começa a perder o foco, a autoestima, a leveza, a dignidade, a capacidade de viver sem esperar um sinal. E quando isso acontece, a dor já não é mais só sobre quem foi embora. É sobre quem você está deixando de ser por continuar preso a essa ausência. Os estoicos praticavam algo que parecia duro, mas era profundamente libertador. Lembrar que tudo aquilo que existe pode ir embora. Pessoas, momentos, promessas, vínculos, certezas. Não para viver com medo, mas para viver com lucidez. E quando você aplica isso ao sofrimento por alguém, uma verdade começa a aparecer com mais força. Você tratou a presença dessa pessoa como se fosse garantida. Mais do que isso, tratou a atenção dela como se fosse necessária para que você se sentisse inteiro. E é exatamente aí que o apego cria raiz. Talvez no início tudo tenha parecido intenso. Talvez essa pessoa tenha te dado sinais, presença, palavras, olhares, proximidade. Talvez ela tenha feito você sentir algo raro. E justamente por isso, sua mente começou a construir a ilusão de permanência. Você passou a agir como se aquilo fosse continuar, como se o vínculo tivesse estabilidade, como se o que foi sentido em um momento obrigasse o outro a permanecer o mesmo depois. Mas a vida não funciona assim. Pessoas mudam, sentimentos mudam, prioridades mudam. E quando você não aceita isso, começa a sofrer não apenas pela perda real, mas pela quebra da fantasia que criou. É por isso que tanta gente continua sofrendo por alguém que ignora, mesmo quando já existem sinais claros de afastamento, porque não está lidando apenas com o presente. Está comparando o agora com a versão antiga da pessoa. Está se agarrando ao que ela foi, ao que prometeu, ao que parecia sentir. E isso aprisiona, porque você não está mais se relacionando com a realidade. Está se relacionando com uma memória. E memórias, quando misturadas com carência, viram armadilhas poderosas. Pense em quantas vezes você já fez isso sem perceber. Você lembra de uma conversa boa e usa isso para justificar o silêncio atual. Lembra de um gesto de carinho e usa isso para negar a frieza de agora. Lembra da intensidade do começo e transforma isso em esperança para continuar esperando. Sua mente pega fragmentos do que foi e usa como combustível para não aceitar o que é. E assim, você vai adiando a libertação, porque continua valorizando o passado da pessoa enquanto desvaloriza o seu presente emocional. Existe um detalhe cruel nisso tudo. Enquanto você protege a imagem de quem te ignora, você vai deixando a sua própria imagem se desfazer por dentro. Você compreende demais o outro e escuta de menos a si mesmo. Dá sentido demais ao afastamento alheio e importância de menos ao vazio que isso está criando em você. E quanto mais você faz isso, mais sua mente aprende que o outro deve ser preservado, mesmo que você seja destruído no processo. Os estoicos usavam a consciência da perda para despertar presença. Eles olhavam para o que tinham e lembravam a si mesmos que aquilo não era garantido. Isso fazia com que valorizassem mais. Mas no seu caso, essa prática precisa ir ainda mais fundo. Você precisa imaginar com honestidade o que vai perder se continuar emocionalmente preso a quem te ignora. Porque talvez a perda mais grave não seja dessa pessoa. Talvez seja a sua própria clareza. Talvez seja a sua capacidade de confiar em si mesmo. Talvez seja a paz dos seus dias. Talvez seja o respeito que você deveria ter pela sua dor. E é aqui que tudo começa a mudar. Quando você para de se perguntar
Como faço para não perder essa pessoa? E começa a perguntar: quanto de mim eu já estou perdendo para manter esse apego? Essa pergunta é desconfortável, mas ela abre seus olhos. Porque talvez a resposta seja: você já perdeu noites de sono, já perdeu presença, já perdeu energia, já perdeu vontade de viver outras coisas, já perdeu tempo demais se explicando internamente para alguém que nem sequer faz o mesmo esforço por você. E mesmo sabendo que isso te machuca, uma parte sua ainda insiste, ainda espera, ainda fantasia, ainda acredita que suportar mais um pouco vai trazer de volta aquilo que já está indo embora. Mas existe uma virada estoica nisso. O que é valioso não deve ser tratado como garantido, e a sua paz é uma das coisas mais valiosas que você tem. A sua mente é valiosa. O seu amor próprio é valioso. A sua energia é valiosa. E se você continua oferecendo tudo isso para alguém que responde com silêncio, você está cometendo um erro silencioso. Está tratando a si mesmo como algo substituível, enquanto trata o outro como insubstituível. E essa inversão destrói qualquer chance de equilíbrio emocional. Talvez você tenha se acostumado tanto a viver em função dessa ausência que já não percebe o quanto isso virou rotina. Acordar pensando, dormir pensando, imaginar o que a pessoa está fazendo, criar conversas na cabeça, revisitar lembranças, esperar um movimento, ser afetado por uma visualização, por um story, por uma resposta fria, por uma ausência total. Aos poucos, tudo gira ao redor de alguém que já não gira ao redor de você. E o pior é que sua mente começa a achar isso normal. Esse é o perigo. A dor repetida vira costume. E quando o sofrimento vira hábito, você passa a confundir apego com amor. Mas amor que te apaga não pode ser seu lar. Amor que exige que você se abandone para manter esperança não pode ser seu refúgio. E é justamente por isso que os estoicos insistiam em lucidez. Eles sabiam que a mente humana se acostuma até com aquilo que a fere. Sabiam que, sem consciência, a pessoa continua chamando de destino aquilo que na verdade é apego. Continua chamando de conexão aquilo que já virou dependência. Continua chamando de esperança aquilo que só está prolongando a dor. A aplicação prática dessa regra começa quando você olha para essa pessoa, não como alguém que você pode perder, mas como alguém que já está te mostrando que não pode ser a base da sua paz. Isso muda tudo, porque nesse momento, o foco sai dela e volta para você. Em vez de idealizar o que foi bom, você começa a enxergar o custo emocional do que está sendo mantido. Em vez de se apegar ao raro momento de atenção, você passa a perceber o padrão de ausência. Em vez de valorizar migalhas, começa a notar o quanto isso te diminuiu. Faça uma pergunta dura para si mesmo. Se continuar preso a essa pessoa por mais 6 meses, por mais 1 ano, por mais tempo, o que vai acontecer com a sua vida? Essa pergunta não é para te assustar, é para te acordar. Porque talvez você veja que vai continuar adiando a própria cura. Vai continuar emocionalmente indisponível para tudo que poderia te fazer bem. Vai continuar vivendo entre ansiedade e esperança. Vai continuar entregando sua energia para alguém que talvez nem imagine o tamanho do estrago que deixou dentro de você. E é justamente por enxergar isso que você começa a reagir. A virada estoica não acontece quando a saudade desaparece. Ela acontece quando a consciência fica mais forte do que a fantasia. Quando você percebe que manter esse apego não é prova de amor, é negligência com a sua própria mente. Quando entende que não precisa esperar perder tudo de si para decidir se valorizar. Quando aceita que algumas ausências não vieram para ser revertidas, vieram para revelar o quanto você ainda precisa voltar para dentro. E existe alívio nisso, mesmo que no começo doa, porque pela primeira vez você para de lutar para preservar a presença de alguém e começa a preservar a sua própria integridade. Para de tratar a ausência do outro como tragédia e começa a tratar o seu esgotamento emocional como prioridade. Para de romantizar o sofrimento e começa a reconhecer que essa dor está pedindo uma decisão, não mais uma espera. Com o tempo, essa consciência gera algo poderoso. Você para de achar que perdeu uma pessoa indispensável e começa a perceber que quase perdeu a si mesmo tentando mantê-la. E isso reorganiza sua mente, porque a partir daí,
O valor muda de lugar. Já não está mais na possibilidade de ser lembrado por ela. Está na capacidade de não se esquecer de si. Já não está mais em receber uma mensagem. Está em recuperar a própria dignidade. Já não está mais em reviver o que passou. Está em impedir que o passado continue roubando o seu presente. Essa é a segunda regra. Valorize a sua paz antes de perdê-la completamente. Valorize sua lucidez antes que a obsessão tome conta. Valorize sua dignidade antes que a carência negocie tudo. Valorize a si mesmo antes de transformar a ausência de alguém na presença constante do seu sofrimento. Porque quando você finalmente entende o preço de continuar preso, começa a nascer dentro de você uma força nova. Uma força que não implora, não corre atrás, não romantiza o descaso. Uma força que olha para a dor e diz: eu não vou perder mais a mim mesmo para tentar não perder quem nunca soube ficar. E é daqui que nasce o próximo passo. Porque depois que você entende o que está em risco, precisa aprender a não deixar que suas emoções assumam o comando sempre que a carência apertar. E isso explica por que tanta gente volta atrás. Escreve de novo, procura de novo e se machuca de novo. A terceira regra estoica para esquecer quem te ignora é esta: não deixe suas emoções decidirem por você. Porque existe um momento muito perigoso em todo sofrimento emocional, e quase ninguém percebe quando ele chega. É o momento em que você para de agir com consciência e começa a agir para aliviar a dor do instante. Você não manda mensagem porque pensou com clareza. Você manda porque a saudade apertou. Você não procura porque acredita que isso vai te fazer bem. Você procura porque o silêncio ficou insuportável. Você não volta porque a relação mudou. Você volta porque não suportou a abstinência emocional. E é exatamente assim que a dependência se alimenta. Talvez você já conheça esse padrão. Durante algumas horas ou até alguns dias, você tenta se manter firme. Decide que não vai mais procurar, que não vai mais olhar, que não vai mais criar esperança. Mas então a carência cresce. Vem uma lembrança. Vem uma noite mais vazia. Vem a sensação de que talvez, só talvez dessa vez seja diferente. E nesse instante sua emoção assume o comando. Aí você abre a conversa de novo, entra no perfil de novo, relembra o que prometeu esquecer, cria coragem para mandar algo que no fundo você já sabe que pode te ferir. Depois, quando a resposta não vem, ou vem fria, a dor volta ainda maior. E então você promete de novo que nunca mais vai fazer isso, até a próxima onda emocional te derrubar. Isso explica por que tanta gente continua presa a alguém que ignora. Não é falta de inteligência, não é falta de aviso, não é porque não entende o que está acontecendo. É porque, no momento da carência, a pessoa troca direção por alívio. E o alívio emocional, imediato, quase sempre cobra um preço alto depois. Você cede ao impulso para se sentir melhor por alguns minutos, mas depois passa horas, às vezes dias, tentando se recuperar daquilo que fez. Essa é a prisão. Não é apenas sentir. É obedecer ao que sente como se cada emoção fosse uma ordem. Os estoicos construíram a vida deles sobre uma ideia muito mais sólida. Para eles, o ser humano não deveria ser governado pelos estados passageiros da mente, mas pelos princípios que escolheu viver. Isso muda tudo quando aplicado ao sofrimento por alguém. Porque se você continua agindo conforme a emoção do momento, sua vida emocional nunca vai ter estabilidade. Num dia você se sente forte, noutro se sente fraco. Num dia decide ir embora, noutro quer voltar. Num dia enxerga a verdade, noutro romantiza tudo de novo. E assim sua paz fica refém do seu humor, da sua carência e da ausência de alguém. Agora pense com honestidade. Quantas vezes você fez exatamente aquilo que jurou não fazer só porque estava emocionalmente abalado? Quantas vezes se humilhou não por falta de valor, mas por excesso de dor? Quantas vezes confundiu impulso com amor? Quantas vezes chamou de conexão algo que na verdade era só abstinência? Porque quando alguém te ignora e ainda assim continua ocupando sua mente, qualquer mínima possibilidade de contato vira uma droga emocional. Você não quer necessariamente a pessoa. Muitas vezes você quer só interromper o desconforto que a ausência dela provoca. E isso é um detalhe que muda tudo. Talvez o que mais te prende hoje não seja essa pessoa em si,
mas o vício emocional que se formou em torno dela. O vício da expectativa, o vício de checar, o vício de imaginar, o vício de ser notado, o vício da esperança pequena que sempre renasce quando aparece qualquer sinal. E mesmo sabendo que isso te machuca, você não consegue parar de pensar, porque sua mente aprendeu a buscar migalhas como se fossem salvação. É duro admitir isso, mas também é libertador, porque quando você entende que o problema não é só o sentimento, mas o hábito de obedecer ao sentimento, a saída começa a aparecer. Os estoicos falavam de virtude como bússola. Em outras palavras, eles escolhiam antes quem queriam ser, para não depender do estado emocional do momento. E é exatamente isso que você precisa fazer agora. Não decidir com base na saudade, não decidir com base no medo de perder, não decidir com base na vontade súbita de ser lembrado, decidir com base no tipo de pessoa que você quer ser depois que essa dor passar. Você quer ser alguém que corre atrás de quem se afasta? Alguém que negocia a própria dignidade por um pouco de atenção? Alguém que trai a própria lucidez sempre que a carência aperta? Ou quer ser alguém que sofre sim, mas não se abandona? Essa pergunta muda a direção da sua mente, porque quando a emoção vier, e ela vai vir, você deixa de perguntar: o que eu estou sentindo agora? E começa a perguntar: quem eu escolhi ser agora que estou sentindo isso? Essa é a virada estoica. Você não nega a dor, você não se culpa por sentir, você apenas se recusa a transformar cada emoção em comportamento. Sente vontade de procurar? Observe. Sente vontade de mandar mensagem? Respire. Sente vontade de voltar atrás? Espere, porque muitas vezes a emoção que parece urgente só quer passar por você. Mas quando você obedece rápido demais, transforma uma onda temporária em consequência real. Pense numa cena comum. É noite. O silêncio pesa mais. Sua mente começa a lembrar dos melhores momentos. Você sente falta. Vem a fantasia de que talvez a pessoa também esteja pensando em você. Então surge a ideia. Só uma mensagem. Só um oi. Só para ver. É aí que tudo se decide. Porque esse só quase nunca é só. Por trás dele, existe esperança, medo, carência, necessidade de validação, dificuldade de aceitar o afastamento. E quando você cede, não está apenas enviando uma mensagem, está reforçando dentro de si a crença de que sempre que doer, você deve voltar para a fonte da própria dor em busca de alívio. Percebe o ciclo? A pessoa te ignora, você sofre. Aí procura essa mesma pessoa para aliviar o sofrimento que ela causou. Quando não encontra o que queria, sofre mais. Depois procura de novo. Isso não é amor maduro. Isso é aprisionamento emocional. E ninguém se liberta enquanto continua pedindo cura àquilo que continua ferindo. Existe um detalhe que ninguém percebe de imediato. Toda vez que você resiste a um impulso destrutivo, mesmo em silêncio, você fortalece uma parte de si que estava enfraquecida. Toda vez que sente saudade e ainda assim não se humilha, você reconstrói respeito próprio. Toda vez que a carência aperta e você decide não agir no impulso, sua mente aprende que dor não é comando. E essa aprendizagem vale ouro, porque o seu problema não é apenas esquecer alguém, é reaprender a confiar em si mesmo. Durante muito tempo, talvez você tenha vivido como alguém emocionalmente reativo. A pessoa sumia, você desmoronava, ela aparecia, você reacendia. Ela esfriava, você entrava em crise. Um gesto dela mudava seu dia. Uma ausência dela mudava sua semana. Isso desgasta profundamente, porque você nunca se estabiliza. Sua vida passa a oscilar conforme os movimentos de alguém que nem sabe o tamanho do poder que tem sobre você. E é justamente contra isso que o estoicismo se levanta. Não para te tornar frio, mas para te devolver eixo. A aplicação prática dessa regra é dura, porém simples. Antes de qualquer atitude motivada por carência, espere-o suficiente para que a emoção deixe de ser dona da decisão. Não haja no pico da saudade, não decida no auge da dor, não volte no momento em que estiver mais frágil, porque quem decide no auge da carência quase sempre escolhe o que alivia agora e destrói depois. E você já sabe disso pela experiência. Quantas vezes um impulso de poucos minutos gerou um sofrimento de dias? Mas aqui existe alívio.
Você não precisa se sentir forte o tempo todo para agir com dignidade. Essa é uma mentira que te atrasa. Muita gente pensa que só consegue manter distância quando a saudade passar. Mas a verdade é o contrário. A saudade muitas vezes só começa a perder força quando você para de alimentá-la com atitudes impulsivas. A força não vem antes. Ela nasce no ato de se conter. Nasce quando você escolhe não repetir o padrão. Nasce quando, mesmo sentindo muito, você não entrega de novo a própria paz para quem já mostrou que não sabe cuidar dela. E aos poucos, algo muda. As emoções continuam vindo, mas já não mandam como antes. A saudade aparece, mas não te arrasta com a mesma força. A vontade de procurar surge, mas você já sabe observar sem obedecer. A dor ainda existe, mas já não controla todas as suas escolhas. E isso produz uma sensação nova, uma sensação que talvez você não sinta há muito tempo: autocontrole. Não o controle do outro, não o controle do desfecho, o controle de si. E essa é a forma mais profunda de liberdade para quem estava preso emocionalmente. Com o tempo, você entende uma verdade que transforma tudo. Superar alguém não é parar de sentir de uma vez. É parar de agir contra si mesmo toda vez que sente. É sair do modo automático. É não deixar que cada recaída emocional vire recaída prática. É construir, pouco a pouco, uma identidade mais forte do que o impulso. Porque disciplina emocional não nasce da ausência da dor. Nasce da decisão de não deixar a dor governar sua vida. E quando isso começa a se firmar dentro de você, uma nova pergunta aparece com força. Se a emoção não deve decidir por mim, então o que deve? É aí que a próxima virada acontece. Porque, para esquecer quem te ignora, você também precisa lembrar que o seu tempo não é infinito e que continuar entregando sua vida a essa espera pode custar muito mais do que você imagina. A quarta regra estoica para esquecer quem te ignora é lembrar que o seu tempo é limitado. E essa talvez seja uma das verdades mais desconfortáveis de encarar quando você está preso a alguém. Porque enquanto sua mente continua girando em torno dessa ausência, a vida não para. Os dias continuam passando, as oportunidades continuam indo, sua energia continua sendo consumida, e o que mais assusta não é apenas sofrer por alguém que se afastou, é perceber que, enquanto você esperava ser escolhido, a sua própria vida foi ficando em segundo plano. Existe uma ilusão muito perigosa no sofrimento emocional, a ilusão de que ainda dá tempo, de que você pode continuar pensando mais um pouco, esperando mais um pouco, insistindo só mais uma vez, segurando esse vínculo por mais alguns dias, mais algumas semanas, mais alguns meses, e que depois, quando tudo se resolver, você volta para si. Mas quase nunca funciona assim, porque a espera emocional não é neutra. Ela cobra presença, cobra foco, cobra paz, cobra vitalidade, cobra tempo de vida. E o mais cruel é que, enquanto você está imerso nisso, nem sempre percebe o tamanho do preço que está pagando. Os estoicos olhavam para a finitude não como ameaça, mas como clareza. Eles sabiam que lembrar que a vida é curta organiza o que realmente importa. E talvez seja exatamente disso que você precise agora. Organizar a sua dor pela medida do tempo que ela já está roubando de você. Porque talvez você tenha começado sentindo apenas saudade, mas hoje já sente exaustão. Talvez no início fosse só uma decepção, mas agora virou rotina mental. Talvez você nem ame mais essa pessoa como antes, mas ainda esteja preso ao hábito de pensar nela, ao vazio que ela deixou, a necessidade de um fechamento que nunca chega. E é aqui que tudo fica mais sério, porque quando alguém te ignora, não está levando apenas a própria presença. Se você não vigia a mente, essa pessoa começa a levar pedaços do seu presente. Leva sua atenção enquanto você trabalha. Leva sua paz quando você tenta dormir. Leva sua energia quando você está com outras pessoas. Leva sua capacidade de viver plenamente aquilo que ainda está diante de você. Aos poucos, você começa a existir, mas não a viver de verdade. Seu corpo está aqui, mas sua mente continua em algum lugar onde talvez nada mais esteja acontecendo além da sua insistência silenciosa. Pense com honestidade. Quantos momentos da sua vida recente
foram invadidos por essa pessoa sem que ela sequer estivesse presente? Quantas vezes você deixou de aproveitar algo bom porque estava preso a uma ausência? Quantas vezes uma lembrança, uma expectativa ou uma frustração ocupou o lugar de um dia que poderia ter sido vivido com mais clareza? Isso não é pequeno. Isso é tempo de vida sendo gasto em um altar que não devolve nada além de ansiedade. Mesmo sabendo que isso te machuca, você não consegue parar de pensar, porque uma parte sua ainda acredita que insistir é uma forma de manter viva a possibilidade. Só que existe um detalhe que quase ninguém percebe. Esperar demais por quem se afasta é uma maneira silenciosa de desperdiçar a própria existência. Você vai adiando a sua paz como se ela pudesse ser recuperada mais tarde. Quando o outro finalmente decidir algo, vai suspendendo a própria vida como se o sentido de tudo estivesse condicionado a uma resposta que pode nunca chegar. E isso te prende num estado perigoso. Você não vive o que perdeu, mas também não vive o que ainda pode construir. Os estoicos não aceitavam esse tipo de desperdício. Para eles, perder tempo com o que não constrói a alma era uma das formas mais graves de desordem interior. E isso se aplica profundamente ao seu caso, porque talvez o problema já não seja apenas quem te ignora. Talvez o problema seja a quantidade de vida que você ainda está colocando nas mãos dessa pessoa, como se ela tivesse o direito de decidir quando sua mente vai descansar, como se ela definisse quando você vai seguir, como se a sua libertação dependesse de um último gesto vindo de fora. Mas ela não depende. E é exatamente aqui que a virada começa. Quando você percebe que continuar preso não é uma prova de intensidade, é uma perda contínua de tempo emocional. Você não está sendo fiel ao sentimento, está sendo fiel ao sofrimento. Não está honrando uma conexão, está prolongando uma prisão. E talvez a pergunta mais importante agora não seja: será que ainda existe chance? Talvez a pergunta real seja: quanto da minha vida eu ainda vou entregar para isso? Essa pergunta muda tudo porque rompe a fantasia da espera infinita. Faz você olhar para frente e perceber que, se nada mudar dentro de você, esse ciclo pode continuar por muito tempo. Mais mensagens não, enviadas na cabeça. Mais noites revisitando lembranças. Mais dias sendo afetados por pequenos sinais. Mais energia perdida tentando interpretar o que não é dito. Mais pedaços da sua vida sendo consumidos por alguém que já não está construindo nada com você. E quando você vê isso com clareza, alguma coisa dentro de você começa a rejeitar esse padrão. Os estoicos lembravam a si mesmos que até os mais poderosos desapareceram, que até grandes histórias terminaram, que tudo passa. E essa lembrança não os entristecia, ela os despertava. Porque quando você aceita que o tempo é finito, para de agir como se pudesse desperdiçá-lo sem consequência. Para de alimentar ressentimentos desnecessários. Para de se prender ao que já mostrou não querer ficar. Para de tratar a própria vida como algo que pode ser pausado até a dor resolver sair sozinha. Você entende que não pode continuar oferecendo seus dias a uma ausência como se tivesse infinitas chances de recomeçar depois. Talvez hoje você precise ouvir isso do jeito mais direto possível. A pessoa que te ignora não merece mais anos da sua vida interior. Não merece mais meses de confusão. Não merece mais semanas de ansiedade. Não merece mais madrugadas de espera. E isso não é raiva, é lucidez. É reconhecer que seu tempo é precioso demais para continuar sendo gasto tentando decifrar a indiferença de alguém. A ausência do outro já feriu o bastante. Não transforme isso em uma ocupação permanente da sua mente. A aplicação prática dessa regra começa quando você usa o tempo como critério de verdade. Sempre que a esperança insistir em renascer, pergunte a si mesmo: quanto mais da minha vida eu quero entregar para isso? Sempre que o impulso de procurar vier, pergunte: esse movimento me aproxima da paz ou me mantém preso no mesmo ciclo? Sempre que a saudade quiser te convencer de que vale insistir mais uma vez, lembre-se, cada repetição tem um custo, e esse custo é pago com partes do seu presente que nunca mais voltam. No início, isso pode assustar, porque olhar para o tempo perdido dói. Dói admitir quantos dias você entregou ao que não te escolheu.
Dói perceber quantas vezes sua mente saiu de você para correr atrás de alguém que não vinha na sua direção. Dói reconhecer quanto da sua paz foi adiado. Mas essa dor tem uma função. Ela não existe para te humilhar. Existe para te acordar. Existe para impedir que você continue desperdiçando aquilo que ainda pode ser salvo. E aqui entra a virada estoica mais profunda dessa parte. Você não pode recuperar o tempo que já ofereceu à dor, mas pode impedir que ela continue roubando o que ainda resta. Isso devolve poder. Isso reorganiza a sua postura. Porque, a partir desse ponto, você deixa de ver a superação como algo que depende do desaparecimento completo do sentimento e começa a vê-la como uma decisão de não permitir que o sentimento continue administrando o seu tempo. Com o passar dos dias, essa consciência gera um tipo novo de força. Você começa a valorizar mais as horas em que sua mente fica em paz. Começa a perceber quanto da vida ainda existe fora desse apego. Começa a tratar sua atenção como algo valioso demais para ser entregue gratuitamente à ausência de alguém. E, pouco a pouco, o que antes parecia uma ligação inevitável, começa a revelar sua verdadeira forma. Era um ciclo, não um destino. Era uma prisão alimentada pela repetição, não uma verdade eterna sobre o seu coração. Talvez a pessoa ainda venha à sua mente por um tempo. Talvez ainda existam recaídas, lembranças, gatilhos, mas agora existe algo diferente. Consciência do custo. E quando você sabe o preço real de continuar preso, fica mais difícil romantizar o sofrimento. Fica mais difícil chamar de amor aquilo que está roubando a sua vida em parcelas diárias. Fica mais difícil continuar se oferecendo ao vazio como se ele tivesse algo sagrado. Você começa a querer sua paz de volta com a mesma intensidade com que antes queria a atenção dela. E isso muda completamente o jogo. Porque, nesse momento, você já não está mais lutando para ser lembrado por alguém. Está lutando para não esquecer que sua vida continua. Já não está mais esperando a pessoa abrir a porta. Está percebendo que ficou tempo demais parado diante de uma entrada que nunca mais foi aberta. E a libertação começa exatamente aí, quando você finalmente entende que seguir não é trair o que sentiu, é honrar o tempo que ainda tem. Só que para fazer isso de verdade, existe outra mudança essencial. Porque não basta lembrar que o tempo passa. Você também precisa aprender a controlar a interpretação que faz dessa rejeição. Porque na maior parte das vezes, o que mais te destrói não é só o que a pessoa fez, mas o significado que sua mente deu a isso. A quinta regra estoica para esquecer quem te ignora é esta: controle sua interpretação, não os fatos. Porque em muitos casos, o que te destrói não é apenas o silêncio da pessoa. O que te destrói é o significado que sua mente constrói em cima dele. A pessoa se afasta e você conclui que não foi suficiente. A pessoa esfria e você interpreta isso como prova de que vale pouco. A pessoa não responde e sua mente transforma esse gesto em sentença sobre quem você é. É aqui que a dor deixa de ser apenas rejeição e vira ferida de identidade. Talvez esse seja o ponto mais delicado de todo o sofrimento emocional, porque quando alguém te ignora, você não sente só falta, você sente humilhação, comparação, perda de valor, sensação de substituição, dúvida sobre si mesmo. De repente, o afastamento do outro começa a parecer um espelho que revela algo errado em você. E mesmo sabendo que isso te machuca, você não consegue parar de pensar, porque a sua mente não está lidando apenas com o fato, está lutando contra a interpretação que criou sobre esse fato. Pense em como esse ciclo funciona. A pessoa visualiza e não responde. O que aconteceu de fato? Apenas isso. Ela visualizou e não respondeu. Mas o que sua mente faz? Eu não sou importante. Ela perdeu o interesse porque não fui bom o bastante. Deve ter alguém melhor. Se eu fosse mais interessante, mais bonito, mais forte, mais leve, isso não teria acontecido. Percebe? O evento é um. A dor que cresce dentro de você vem da narrativa que você constrói em volta dele. E quando essa narrativa se repete muitas vezes, ela deixa de parecer interpretação e passa a parecer verdade. É assim que muita gente se perde, não pela rejeição em si, mas pelo que passa a acreditar sobre si depois dela. A
A ausência do outro vira prova de inadequação. O silêncio vira condenação. O afastamento vira medida do próprio valor. E isso cria um sofrimento muito mais profundo, porque você já não está apenas tentando esquecer alguém, está tentando sobreviver à imagem de si mesmo que essa experiência produziu dentro da sua mente. Os estoicos entendiam algo essencial sobre a liberdade interior. Entre o que acontece e a forma como você responde, existe um espaço, e é exatamente nesse espaço que sua vida emocional pode ser salva, porque você talvez não controle o afastamento, a frieza ou a indiferença do outro, mas ainda controla a interpretação que decide alimentar. E aqui existe uma diferença poderosa. Uma coisa é pensar, essa pessoa se afastou. Outra é pensar, essa pessoa se afastou, então eu não tenho valor. A primeira frase descreve um fato, a segunda destrói você por dentro. Talvez sem perceber, você tenha misturado as duas coisas por tempo demais. Talvez tenha olhado para o comportamento dessa pessoa como se ele definisse sua importância. Talvez tenha deixado a opinião silenciosa dela se tornar mais forte do que a verdade que você deveria sustentar sobre si mesmo. E isso é devastador, porque sua paz passa a depender não apenas de ser escolhido, mas de usar essa escolha como confirmação de que você merece existir, ser amado, ser visto. Mas existe um detalhe que ninguém percebe de imediato. O comportamento de alguém diz muito sobre prioridades, maturidade, momento, interesse e limites e até confusão dessa pessoa, mas não diz toda a verdade sobre você. Só que quando há carência, a mente personaliza tudo. Ela toma cada gesto como reflexo direto do próprio valor. Se o outro se afasta, a culpa sou eu. Se o outro não demonstra, eu não basto. Se o outro some, eu fui insuficiente. E assim você vai transformando a liberdade de escolha do outro numa acusação contra si mesmo. Isso explica por que você ainda sofre tanto. Porque talvez você não esteja preso. Apenas a pessoa está preso à interpretação de que perder essa pessoa significa perder valor. E enquanto essa ideia continuar viva, qualquer lembrança vai doer mais do que deveria. Qualquer recaída vai parecer mais grave. Qualquer sinal de indiferença vai tocar diretamente sua autoestima. O nome disso não é apenas saudade, é associação errada. É ter conectado a ausência de alguém à falsa conclusão de que você é menos. Os estoicos interromperiam esse ciclo com uma pergunta simples e profunda. Estou vendo os fatos com clareza ou estou aumentando o sofrimento com a minha interpretação? Essa pergunta parece pequena, mas ela reorganiza a mente, porque obriga você a separar o que aconteceu daquilo que você concluiu sobre si. O fato pode ser doloroso, mas a conclusão talvez seja injusta. E é aqui que começa a virada. A pessoa se afastou. Certo, isso dói. Mas será que isso prova que você não é digno de amor? Não. Será que isso significa que você vale menos? Não. Será que isso transforma sua história inteira em fracasso? Também não. Pense em algo que muita gente vive e quase nunca enxerga. Duas pessoas podem passar pela mesma rejeição. Uma sofre, sente, chora, mas entende com o tempo que aquilo não define quem ela é. A outra sofre do mesmo fato, mas passa a se sentir descartável, menor, invisível, inferior. O acontecimento é parecido. O impacto emocional é completamente diferente, e a diferença está exatamente na interpretação. É por isso que algumas rejeições ferem por um tempo, enquanto outras parecem destruir tudo por dentro. Não é só o que aconteceu, é o que a mente decidiu acreditar depois que aconteceu. Talvez você tenha começado a se comparar, a imaginar quem tomou o seu lugar, a criar cenários que reforçam sua dor, a pensar que faltou algo em você. E quanto mais você alimenta essa interpretação, mais a pessoa ganha poder dentro da sua mente. Porque ela já não é só alguém que foi embora. Ela vira a referência que decide se você se sente suficiente ou não. E isso é perigoso demais. Ninguém deveria ter esse poder sobre sua identidade. A virada estoica acontece quando você entende que o outro pode até ter recusado a sua presença, mas você não é obrigado a recusar a si mesmo por causa disso. Pode doer ter sido ignorado, mas não precisa virar motivo para se diminuir. Pode ser triste não ter sido escolhido, mas isso não autoriza sua mente a te condenar.
Pode existir perda, mas não precisa existir autodestruição. E essa distinção salva, porque nesse momento, você deixa de lutar contra o fato e começa a corrigir a mentira que nasceu dele. A aplicação prática dessa regra começa assim. Toda vez que a rejeição do outro gerar uma acusação interna contra você, pause e pergunte: isso é um fato ou é uma interpretação dolorosa? Ela me ignorou. Pode ser fato. Eu sou esquecível, é interpretação. Ele se afastou, pode ser fato. Eu nunca vou ser suficiente para ninguém, é interpretação. A relação acabou, pode ser fato. Eu fracassei como pessoa, é interpretação. E quando você aprende a separar essas coisas, uma parte do sofrimento perde força imediatamente. Isso não significa mentir para si mesmo. Não significa transformar tudo em otimismo vazio. Significa enxergar com maturidade. Algumas pessoas vão embora sem que isso diga quem você é. Algumas conexões não continuam sem que isso anule sua capacidade de ser amado. Algumas ausências são só ausências, não vereditos sobre o seu valor. E quanto mais cedo você aceitar isso, mais cedo sua mente vai parar de usar a rejeição como ferramenta de tortura interna. Com o tempo, algo muda profundamente. Você deixa de interpretar cada silêncio como humilhação pessoal. Para de ler a ausência do outro como fracasso seu. Para de fazer da rejeição uma identidade. E então percebe algo que pessoas emocionalmente presas demoram muito para entender. Ser ignorado por alguém dói, mas se abandonar por causa disso, dói infinitamente mais. E você já sofreu o bastante para continuar carregando também essa segunda dor. Talvez a pessoa nunca te explique direito. Talvez você nunca tenha o fechamento perfeito. Talvez a indiferença continue parecendo injusta. Mas a sua cura não pode depender de uma explicação que talvez nunca venha. Ela precisa nascer da decisão de não transformar mais o comportamento de alguém num ataque à sua essência. Porque quando você deixa de interpretar rejeição como prova de desvalor, algo muito importante volta para o seu lugar, sua dignidade interior. E é nesse ponto que a libertação começa a ficar real. Você já não quer mais convencer o outro de nada. Já não quer mais provar que merecia mais. Já não quer mais usar a atenção dele como remédio para sua autoestima. Você começa a reconstruir uma verdade silenciosa e forte dentro de si. Alguém pode não ter ficado, e ainda assim eu continuo tendo valor. Alguém pode ter me ignorado, e ainda assim eu não me ignoro mais. Alguém pode ter se afastado, e ainda assim eu não vou me afastar de mim. Essa é a quinta regra. Corrigir a interpretação para não ampliar a ferida. Parar de confundir ausência com desvalor. Parar de usar a escolha do outro como sentença sobre a própria identidade. Porque quando essa mentira perde força, a dor ainda existe, mas já não comanda tudo. E então surge o próximo passo. Você finalmente começa a perceber que, para esquecer quem te ignora, não basta entender o passado nem controlar a interpretação. Você também precisa voltar ao único lugar onde sua vida ainda pode ser recuperada: presente. A sexta regra estoica para esquecer quem te ignora é aprender a viver no presente. Porque uma das prisões mais cruéis do sofrimento emocional não é apenas a ausência da pessoa, é o fato de que ela continua existindo dentro da sua mente em dois lugares que te roubam completamente: o passado e o futuro. No passado, você revive o que foi. No futuro, você imagina o que ainda poderia ser. E enquanto sua mente oscila entre essas duas ilusões, o presente, que é o único lugar onde sua vida realmente pode ser reconstruída, vai sendo abandonado em silêncio. Talvez você já esteja vivendo exatamente assim. Uma parte sua continua voltando para memórias específicas, para conversas, olhares, promessas, momentos em que parecia haver conexão, reciprocidade, esperança. Você relembra detalhes pequenos como se neles ainda existisse alguma chave para entender o que deu errado. Ao mesmo tempo, outra parte da sua mente se projeta para a frente. Imagina uma mensagem chegando. Imagina a pessoa percebendo o que perdeu. Imagina um reencontro, um pedido de desculpas, uma reaproximação, uma virada. E é nessa oscilação que a sua paz é consumida, porque você já não vive o que está diante de você. Vive entre lembrança e expectativa. Isso explica
por que a dor parece interminável. Não é só porque você sente muito, é porque sua mente quase nunca está aqui. E quando a mente não está no presente, ela alimenta exatamente aquilo que te mantém preso. No passado, ela alimenta a saudade. No futuro, ela alimenta a esperança. E essas duas forças juntas sustentam o apego por muito mais tempo do que a realidade, sozinha, sustentaria. É por isso que, mesmo sabendo que isso te machuca, você não consegue parar de pensar. Porque pensar virou a forma que sua mente encontrou de não aceitar o fim completo. Os estoicos entendiam isso com clareza radical. Para eles, o passado já não pode ser tocado e o futuro ainda não pode ser controlado. O único lugar onde existe poder real é o agora. Só que, quando alguém te ignora, viver no agora parece quase impossível. Porque o presente tem uma crueldade. Ele mostra a ausência como ela é, sem fantasia, sem memória bonita protegendo, sem expectativa anestesiando. No presente, você vê que a pessoa não está, e por isso, a mente foge. Ela prefere correr para trás ou para frente a permanecer no único lugar onde a verdade pode ser sentida. Mas existe um detalhe que ninguém percebe no começo. Fugir do presente para lembrar ou fantasiar parece aliviar por alguns instantes, mas prolonga a dor por muito mais tempo. Cada vez que você revive o passado com intensidade, reforça a ligação emocional. Cada vez que projeta um futuro onde tudo se resolve, adia a aceitação. E assim, sua mente vai mantendo viva uma história que, no mundo real, já deixou de acontecer. Você sofre de novo por algo que já passou e sofre antes por algo que talvez nunca venha. O resultado é que o agora se torna um lugar vazio, porque quase toda a sua energia está sendo gasta em tempos que não podem ser habitados de verdade. Pense em quantas vezes isso já aconteceu. Você está fazendo algo simples, mas sua mente entra numa lembrança. Você está tentando seguir o dia, mas começa a imaginar se a pessoa ainda pensa em você. Você está diante de algo que merecia sua presença, mas não consegue estar inteiro ali. O corpo permanece, a mente escapa, e essa fuga constante cria uma sensação muito estranha, a de que a vida continua, mas você não está conseguindo vivê-la. Isso pesa, porque no fundo você percebe que não está apenas perdendo alguém, está perdendo a própria capacidade de estar inteiro no que ainda existe. Os estoicos diriam que essa é uma forma silenciosa de escravidão. Não escravidão à pessoa em si, mas aos movimentos da própria mente. Porque quando você não aprende a voltar ao presente, qualquer lembrança te arrasta, qualquer expectativa te comanda, qualquer gatilho decide o tom do seu dia. Você deixa de conduzir a si mesmo e passa a ser conduzido por imagens internas. E é justamente aí que a libertação precisa acontecer. Não apenas na relação com o outro, mas na relação com o tempo mental em que você vive. A virada estoica começa quando você para de perguntar: como faço para não pensar mais? E passa a perguntar: para onde minha mente está fugindo agora? Essa pergunta devolve lucidez, porque talvez a resposta seja: ela está fugindo para o passado, tentando encontrar ali uma sensação de valor, uma explicação, uma prova de que foi real. Ou talvez esteja fugindo para o futuro, tentando evitar a dor do vazio com uma fantasia de reconciliação. Em ambos os casos, a mente está tentando se proteger, mas do jeito errado. Está tentando escapar da verdade presente, e é exatamente essa fuga que mantém a ferida aberta. Voltar ao presente não significa que a dor desaparece. Significa que ela deixa de ser alimentada pelas camadas extras que sua mente cria. No presente, existe tristeza, sim. Existe falta, sim. Existe silêncio, sim. Mas também existe a única chance real de reorganizar sua vida. É no presente que você pode escolher não mandar mensagem. É no presente que você pode respirar quando a saudade vier. É no presente que você pode interromper uma fantasia antes que ela cresça. É no presente que você pode decidir não abrir de novo a porta mental que sempre te leva ao mesmo sofrimento. Nenhuma dessas escolhas existe no passado. Nenhuma existe no futuro. Todas só existem agora. Talvez você tenha passado tempo demais tratando o presente como um lugar provisório, como se sua vida real só pudesse continuar quando essa história se resolvesse por completo.
Mas a vida não espera esse acerto interno. Ela continua exigindo presença, mesmo no meio da dor. E isso não é injustiça, isso é verdade. O agora continua te chamando, mesmo enquanto sua mente insiste em olhar para trás ou inventar adiante. E amadurecer emocionalmente é aceitar esse chamado, ainda que no começo ele pareça seco, solitário, difícil. A aplicação prática dessa regra é simples e profunda ao mesmo tempo. Sempre que perceber sua mente presa a uma lembrança ou a uma fantasia, pare e pergunte: o que está acontecendo exatamente aqui, neste momento, sem a história que estou contando? Talvez a resposta seja: estou sentado, respirando, sentindo falta, mas seguro. Estou triste, mas vivo. Estou sozinho agora, mas não destruído. Estou diante de um dia que ainda pode ser vivido se eu parar de entregá-lo ao que não está aqui. Essa prática parece pequena, mas ela vai devolvendo você para si mesmo, instante por instante. E existe algo muito poderoso nisso, porque aos poucos o presente deixa de parecer só um lugar de dor e começa a se tornar um lugar de reconstrução. Você começa a notar pequenas pausas de paz que antes eram soterradas pela ruminação. Começa a perceber detalhes do dia que antes passavam apagados. Começa a descobrir que ainda existe vida fora dessa ausência, mesmo que no início isso pareça quase uma traição ao que sentiu. Mas não é traição, é cura. É escolher parar de sacrificar o agora por algo que já não vive mais na realidade do outro. Talvez no começo você precise voltar 100 vezes ao presente no mesmo dia. E tudo bem, a mente treinada na carência foge fácil. Ela volta para onde se viciou em sofrer. Mas o treino não é nunca fugir. O treino é retornar. Retornar quando perceber que está revivendo. Retornar quando notar que está fantasiando. Retornar quando sentir que o dia inteiro foi capturado por uma pessoa que nem está ali. Cada retorno é um ato de força. Cada retorno enfraquece a prisão. Cada retorno ensina sua mente que a vida ainda existe fora da história que ela insiste em repetir. Com o tempo, essa prática muda algo profundo. Você deixa de viver como alguém suspenso entre o que foi e o que poderia ser, e começa a se tornar alguém capaz de habitar o que é. E o que é, ainda que imperfeito, tem uma vantagem imensa: pode ser transformado. O passado não pode, o futuro ainda não. Só o presente pode. Só o presente permite reconstruir dignidade. Só o presente permite interromper padrões. Só o presente permite escolher a si mesmo de novo. E então, você entende uma verdade que dói, mas liberta. Talvez a pessoa ainda exista dentro das suas memórias, e talvez sua mente ainda tente fabricar futuros com ela, mas a sua vida não pode continuar morando lá. Sua vida precisa voltar para onde você ainda tem escolha, para onde ainda tem ação, para onde ainda tem dignidade, para o agora. Essa é a sexta regra. Pare de morar mentalmente onde essa história ainda parece viva e volte ao único lugar onde sua liberdade pode ser construída. Porque esquecer quem te ignora não é apagar lembranças à força. É parar de abandonar o presente para continuar servindo um passado e um futuro que só prolongam sua prisão. E quando você começa a conseguir isso, surge a próxima necessidade. Porque voltar ao presente é essencial, mas ainda existe algo que pode acelerar sua libertação. Enxergar com honestidade os padrões da sua mente. E é por isso que a próxima regra estoica não fala sobre o outro. Ela fala sobre se encarar com clareza. A sétima regra estoica para esquecer quem te ignora é usar a escrita para se enxergar com clareza. Porque existe um problema silencioso em todo sofrimento emocional intenso. Enquanto tudo fica apenas dentro da sua cabeça, a dor parece maior, mais confusa e mais verdadeira do que realmente é. Os pensamentos se repetem, se misturam, se contradizem, mas continuam girando como se fossem inevitáveis. Você sente, interpreta, fantasia, relembra, se culpa, cria esperança, perde força e depois recomeça o mesmo ciclo. E quanto mais isso fica apenas dentro de você, mais difícil se torna perceber o que está acontecendo de verdade. Talvez você ache que já entendeu a sua dor. Talvez pense que já sabe por que sofre, por que ainda pensa, por que ainda espera. Mas compreender não é a mesma coisa que enxergar com clareza. Muitas vezes,
Você só está familiarizado com o seu sofrimento. Não, realmente consciente dele. Você já conhece a ausência, a ansiedade, a vontade de procurar, a recaída emocional, mas ainda não parou para ver no papel o padrão inteiro. Ainda não viu com frieza quantas vezes a sua mente inventa desculpas, quantas vezes romantiza migalhas, quantas vezes distorce sinais, quantas vezes troca dignidade por esperança. E é exatamente por isso que escrever pode se tornar um ponto de virada. Os estoicos faziam isso de forma profundamente prática. Eles escreviam não para parecer sábios, mas para não se perder de si mesmos. Escreviam para organizar a mente antes que ela fosse tomada pelo impulso. Escreviam para revisar o dia, os erros, os excessos, os desvios, as reações que não queriam repetir. Escreviam para lembrar a si mesmos quem queriam ser. E no seu caso, isso pode ser mais importante do que parece. Porque quando alguém te ignora, uma das primeiras coisas que você perde é a perspectiva. Tudo vira sensação, tudo vira urgência, tudo vira talvez. E sem perspectiva, você volta sempre para o mesmo lugar. Pense em algo simples. Quantas vezes você jurou internamente que não ia mais procurar, mas depois encontrou uma justificativa emocional para fazer exatamente isso? Quantas vezes disse para si mesmo que já entendeu a realidade, mas bastou uma lembrança ou um sinal pequeno para toda a sua clareza desaparecer? Quantas vezes sua mente te convenceu de que dessa vez seria diferente, de que havia algo a interpretar, de que ainda fazia sentido insistir? Quando você não registra esses movimentos, eles parecem isolados, mas quando coloca no papel, um padrão aparece, e esse padrão costuma ser mais doloroso e mais revelador do que você imaginava. Mesmo sabendo que isso te machuca, você não consegue parar de pensar, porque ainda não viu com total honestidade a estrutura da sua prisão. Você vê a dor do momento, mas não o mecanismo. Vê a recaída, mas não o gatilho. Vê a saudade, mas não a narrativa que ela ativa. Vê a vontade de procurar, mas não a mentira que a antecede. Escrever quebra essa névoa, porque o que está difuso dentro da mente ganha forma quando é nomeado, e aquilo que ganha forma pode ser confrontado. Talvez, se você escrevesse com sinceridade, encontrasse frases que doeriam de um jeito novo. Talvez visse que pensa mais em ser escolhido do que em estar em paz. Talvez percebesse que está apegado não à pessoa real, mas à versão dela que sua carência preservou. Talvez descobrisse que sofre mais com a rejeição ao seu ego do que com a perda do vínculo em si. Talvez enxergasse que a maior parte do seu sofrimento nasce nas histórias que você conta para si mesmo depois do silêncio. E isso dói, mas também liberta, porque você não transforma aquilo que continua se escondendo atrás do caos mental. Os estoicos usavam a manhã para alinhar a postura e a noite para revisar a alma. E isso pode se tornar uma ferramenta poderosíssima para você agora. Pela manhã, antes que o dia te arraste para os mesmos pensamentos, você pode escrever poucas linhas sobre quem escolhe ser diante dessa dor. Não alguém que não sente, mas alguém que não se abandona. Não alguém que já esqueceu, mas alguém que não vai correr atrás. Não alguém imune à saudade, mas alguém comprometido com a própria dignidade. Esse gesto simples muda o eixo do dia, porque você para de viver no improviso emocional e começa a se lembrar da sua direção. À noite, a escrita pode cumprir outra função ainda mais importante. Ela pode revelar se você viveu como prometeu a si mesmo. Você pode perguntar com honestidade: em que momento eu perdi o centro hoje? O que despertou minha carência? Onde fui arrastado pela fantasia? O que fiz para me proteger? O que ainda estou romantizando? E, principalmente, o que essa dor ainda está tentando me ensinar sobre mim? Essas perguntas não servem para te culpar, servem para te acordar. Porque muita gente sofre, mas não aprende nada com o próprio sofrimento. Apenas repete, apenas gira em círculos, apenas se machuca com métodos diferentes. Existe um detalhe muito importante nisso. Escrever não serve só para desabafar, serve para interromper a mentira. Porque, quando tudo fica apenas no campo da emoção, qualquer coisa parece justificável. Procurar parece compreensível. Esperar parece nobre.
Insistir parece prova de sentimento, mas quando você escreve com honestidade o que está fazendo consigo mesmo, muitas dessas ilusões perdem o brilho. Você vê a humilhação onde antes chamava de esperança. Vê dependência onde antes chamava de amor. Vê repetição onde antes chamava de acaso. E essa lucidez é um passo imenso em direção à libertação. Talvez a sua mente ainda esteja acostumada a se defender do jeito errado. Em vez de aceitar a dor e transformá-la em consciência, ela tenta te anestesiar com fantasia. Em vez de te mostrar a realidade, te oferece lembranças seletivas. Em vez de te devolver a si mesmo, te empurra de novo para quem te ignora. A escrita rompe isso porque cria distância entre você e o turbilhão. Ao escrever, você deixa de ser apenas o que sente e se torna alguém que observa o que sente. E essa pequena distância já devolve força. A aplicação prática dessa regra é mais simples do que parece. Você não precisa escrever bonito. Não precisa fazer textos longos. Não precisa filosofar. Precisa ser honesto. Escreva o nome daquilo que te prendeu hoje. Escreva a mentira em que quase acreditou. Escreva a atitude que te enfraqueceu. Escreva a escolha que te fortaleceu. Escreva o que essa pessoa ainda representa dentro de você. Escreva o que você continua buscando nela, que deveria aprender a reconstruir em si mesmo. Quando você começa a fazer isso com constância, algo muda de forma muito concreta. A mente para de parecer um labirinto sem saída. Os padrões ficam visíveis, e aquilo que é visível deixa de te dominar com a mesma facilidade. Com o tempo, você percebe algo profundo. O diário não está te ajudando apenas a esquecer alguém. Está te mostrando quem você se tornou enquanto tentava não perder essa pessoa. Está te revelando o quanto sua carência negociou, o quanto sua esperança distorceu, o quanto sua dignidade oscilou. Mas também começa a revelar outra coisa: o quanto você está mudando, o quanto já consegue resistir melhor, o quanto já reconhece mais rápido os gatilhos, o quanto já se trai menos, o quanto já consegue voltar para si. E isso importa muito, porque quem sofre por alguém que ignora, quase sempre, enxerga apenas as recaídas, nunca o progresso silencioso. Existe alívio em se ver com clareza. Dói sim, mas alivia. Alivia perceber que a dor tem lógica. Alivia descobrir que você não está enlouquecendo, apenas repetindo padrões que agora podem ser interrompidos. Alivia entender que a dependência emocional não é um destino eterno, mas um processo que enfraquece quando você o observa sem maquiagem. E alivia ainda mais notar que você já não está tão cego quanto antes. Já não acredita em tudo que pensa. Já não corre tão rápido para todo impulso. Já não transforma qualquer lembrança em sinal. Essa mudança pode parecer pequena, mas ela é imensa. A sétima regra, então, é essa: escreva para parar de se esconder de si mesmo. Escreva para enxergar a ferida sem romantizar. Escreva para desmontar a narrativa que te mantém preso. Escreva para lembrar quem você decidiu ser quando a saudade tentar apagar sua clareza. Porque, no fim, quem não se observa com honestidade continua sendo governado pelos mesmos ciclos. Mas quem aprende a se ver começa finalmente a se libertar. E é justamente dessa clareza que nasce a próxima regra. Porque depois que você começa a entender os seus padrões, precisa olhar para outro ponto que talvez esteja alimentando sua prisão sem que você perceba. O ambiente que continua reacendendo essa dor dentro de você. A oitava regra estoica para esquecer quem te ignora é escolher com muito cuidado o ambiente que continua moldando a sua dor. Porque existe uma coisa que quase ninguém percebe enquanto tenta superar alguém. Às vezes, o problema não é só o que você sente, é o quanto tudo ao seu redor continua alimentando esse sentimento. O apego não vive apenas dentro da sua mente. Ele também respira nos lugares que você frequenta, nas músicas que você repete, nas conversas que te puxam de volta, nas redes que você abre, nos perfis que você observa, nos conteúdos que reforçam a falta, na rotina que mantém viva a mesma ferida todos os dias. Talvez você ache que está sofrendo apenas porque ainda ama, mas em muitos casos, você também está sofrendo porque continua cercado por estímulos que reabrem a dor sem parar. Um story,
uma foto antiga, uma mensagem relida, uma playlist, uma opinião de alguém, uma amiga que pergunta, um lugar que lembra, um horário em que costumavam conversar. Tudo isso parece pequeno quando visto separadamente, mas junto forma um ambiente emocional que impede sua mente de descansar. E quando o ambiente inteiro aponta para a mesma pessoa, esquecer deixa de ser apenas difícil, passa a ser quase impossível. Os estoicos entendiam que o ambiente molda a alma em silêncio. Você não precisa perceber para ser influenciado. Basta permanecer tempo demais em algo que alimenta um padrão, e esse padrão começa a parecer natural. É assim que muita gente continua presa. Não porque quer sofrer, mas porque continua vivendo dentro de uma estrutura que faz a dor renascer o tempo todo. E o mais cruel é que, sem perceber, você começa a chamar isso de saudade inevitável, quando na verdade parte desse sofrimento está sendo cultivado pela exposição constante aos mesmos gatilhos. Pense com honestidade. Quantas vezes você estava começando a se sentir um pouco melhor, mas algo externo reacendeu tudo? Quantas vezes um simples acesso ao perfil da pessoa destruiu uma paz que estava tentando nascer? Quantas vezes uma conversa sobre ela, uma lembrança provocada ou uma curiosidade alimentada pelo vazio te devolveu exatamente ao lugar de onde estava tentando sair? Isso importa porque revela que sua mente talvez não esteja apenas lutando contra o sentimento, está lutando também contra o ambiente que o protege. Mesmo sabendo que isso te machuca, você não consegue parar de pensar, porque tudo em volta continua te lembrando onde doeu. A sua rotina ainda não foi reorganizada para a cura. E sem essa reorganização, a libertação fica muito mais lenta, porque toda vez que um gatilho aparece, sua mente volta para o mesmo roteiro. Lembrança, saudade, fantasia, vontade de procurar, dor, recaída. O ciclo se repete não só por causa do apego, mas porque o terreno ao redor dele continua fértil. Talvez isso fique ainda mais forte nas redes sociais, porque ali a prisão emocional ganha uma forma especialmente perigosa. Você não fala com a pessoa, mas acompanha. Não está com ela, mas sabe dela. Não recebe presença, mas consome sinais. E isso cria um tipo de vínculo fantasma, um vínculo feito de migalhas visuais, interpretações silenciosas e pequenas explosões de esperança ou dor. Você vê uma postagem e imagina para quem foi. Vê que a pessoa saiu, sorriu, viveu, seguiu, e cada detalhe reacende em você comparações, dúvidas, carência, sensação de substituição. Aos poucos, a sua mente passa a viver de rastros, e quem vive de rastros nunca encontra paz. Os estoicos teriam muita clareza aqui. Eles diriam que não basta querer se fortalecer por dentro, enquanto você continua se expondo ao que te enfraquece por fora. Não basta repetir para si mesmo que quer esquecer, se ainda mantém aberta a porta por onde a obsessão entra todos os dias. Não basta pedir paz, enquanto continua frequentando mentalmente os mesmos lugares onde sua dependência se alimenta. A força interior cresce melhor quando o ambiente deixa de conspirar contra ela. Isso não significa fugir do mundo, nem se tornar radical sem necessidade. Significa ser honesto sobre aquilo que ainda te derruba. Significa reconhecer que talvez você ainda não tenha estrutura para ver certas coisas sem se ferir. E isso não é fraqueza, é consciência. Uma pessoa emocionalmente madura não se expõe inutilmente ao que sabe que reacende sua própria prisão. Ela protege o que está tentando reconstruir. Ela entende que, às vezes, o que parece exagero é, na verdade, um ato de respeito pela própria cura. E existe um detalhe que ninguém percebe logo no começo. Mudar o ambiente não é apenas afastar gatilhos, é também se aproximar do que fortalece a sua identidade fora dessa dor. Porque, quando alguém te ignora por muito tempo, sua vida começa a girar tanto em torno disso que você quase esquece quem era antes dessa ausência se tornar o centro. Por isso, não basta remover o que machuca, você também precisa cultivar o que te devolve a si mesmo. Lugares onde a mente respira. Pessoas que não alimentam sua obsessão. Rotinas que exigem presença. Conversas que te ampliam em vez de te afundar. Silêncios que não servem para fantasiar, mas para se reorganizar. Talvez hoje o seu ambiente emocional esteja cheio de permissões, silenciosas para continuar preso. Gente que diz para você insistir,
conteúdos que romantizam migalhas, hábitos que te deixam vulnerável, espaços em que sua mente sempre acaba correndo para a mesma dor. E enquanto isso continuar assim, você vai precisar de um esforço enorme só para não desmoronar. Mas quando o ambiente muda, algo começa a cooperar com a sua libertação. A mente para de ser puxada o tempo inteiro. A saudade ainda aparece, mas já não encontra tantos estímulos para crescer. O impulso ainda existe, mas encontra menos portas abertas. E isso faz diferença profunda. A aplicação prática dessa regra começa com uma pergunta incômoda, mas necessária. O que no meu ambiente ainda está alimentando o meu apego? Talvez seja o acesso fácil, talvez sejam conversas repetidas, talvez seja reler mensagens, talvez seja visitar lugares internos e externos que mantêm a sensação viva, talvez seja a solidão mal administrada que sempre te joga de volta na mesma fantasia, talvez seja a falta de novas referências emocionais, de novos ritmos, de novas ocupações que reorganizem seu mundo. Quando você identifica isso, começa a perceber que superar não é apenas um movimento do coração, é também uma decisão de arquitetura emocional. Os estoicos sabiam que a convivência colore a mente. E aqui convivência não significa só pessoas. Significa tudo aquilo com que você se expõe repetidamente. Aquilo que você vê, consome, revisita, tolera e alimenta. Se você continua convivendo todos os dias com lembranças estimuladas, comparações digitais e pequenos rituais de autossabotagem, sua mente vai continuar recebendo a mensagem de que essa história ainda é central. Mas se começa a cortar essas fontes e construir um ambiente mais limpo, uma mensagem nova aparece dentro de você. Acabou. E agora eu preciso voltar para mim. Talvez isso doa no começo, porque retirar certos gatilhos parece, por um instante, como perder a pessoa de novo. Parece mais definitivo, parece mais vazio. Parece que você está aceitando algo que não queria aceitar. Mas é exatamente aí que mora a cura. Porque enquanto ainda existir acesso constante, a sua mente continua acreditando que existe continuidade emocional. Quando esse acesso diminui, a realidade fica mais nítida. Dói sim, só que é uma dor limpa. Diferente daquela dor turva que se renova todos os dias por pequenas exposições. E a dor limpa cicatriza. A dor alimentada se arrasta. Com o tempo, você começa a notar uma mudança poderosa. Já não acorda tão cercado pela presença fantasma dessa pessoa. Já não passa o dia inteiro sendo surpreendido por estímulos que te arrastam. Já não sente a mesma necessidade de conferir, interpretar, comparar, imaginar. Sua energia começa a voltar para outros lugares. A sua identidade se expande um pouco além da ferida. E aos poucos, a pessoa deixa de parecer o centro inevitável da sua paisagem interna. Isso não acontece num passe de mágica, mas acontece. E quando começa, você percebe o quanto estava tentando se curar, enquanto ainda morava dentro do cenário da própria dor. A 8ª regra é essa: pare de viver num ambiente que protege o seu apego. Proteja a sua mente do que reacende a ausência e aproxime-se do que fortalece sua presença em si mesmo. Porque esquecer quem te ignora não depende só de força emocional. Depende também de parar de facilitar o caminho para a recaída. Sua paz precisa de espaço para crescer. E esse espaço não nasce por acaso. Ele é construído pelas escolhas que você faz sobre o que deixa ou não continuar te moldando. E é justamente depois dessa limpeza que a próxima virada se torna possível. Porque, quando o ambiente deixa de te puxar tanto, você começa a perceber outra coisa essencial. Nem tudo merece sua reação. Nem todo gatilho merece sua entrega. Nem toda provocação interna ou externa merece ocupar sua mente. E essa é a 9ª regra. A 9ª regra estoica para esquecer quem te ignora é aprender a não reagir a tudo. Porque uma das formas mais silenciosas de continuar preso emocionalmente a alguém é permitir que qualquer pequeno estímulo tenha poder total sobre a sua mente. Um story muda seu humor. Um horário online mexe com seu peito. Uma curtida em outro lugar ativa a comparação. Uma frase solta, uma lembrança repentina, uma coincidência qualquer e pronto. Seu dia inteiro se reorganiza em função disso. É assim que a dependência emocional continua viva.
não apenas pela ausência da pessoa, mas pela sua incapacidade de filtrar o que merece ou não ocupar espaço dentro de você. Talvez você já esteja cansado disso. Cansado de sentir que qualquer detalhe te desmonta. Cansado de perceber que basta um gatilho pequeno para sua mente voltar correndo ao mesmo abismo. Cansado de viver em estado de alerta, como se tudo pudesse ser sinal de alguma coisa. E o pior é que, quando isso se repete por muito tempo, você começa a tratar essa hiperreação como algo normal, como se fosse inevitável sofrer intensamente por cada mínimo movimento de quem te ignora. Mas não é inevitável, é um padrão, e padrões podem ser interrompidos. Os estoicos sabiam que a paz mental depende muito menos de controlar o mundo e muito mais de selecionar o que merece a sua resposta. Porque nem tudo o que acontece ao seu redor precisa entrar na sua alma. Nem tudo que toca a sua atenção precisa tocar também a sua identidade. Nem tudo que desperta emoção merece ser seguido. E isso é essencial para você agora, porque talvez o que ainda esteja te prendendo não seja só o grande sofrimento da rejeição. Talvez sejam as 1000 pequenas reações diárias que continuam alimentando esse sofrimento sem parar. Pense em quantas vezes você reagiu a algo que, no fundo, não merecia tanto poder. Uma visualização sem resposta, uma postagem ambígua, uma mudança de foto, um sumiço mais longo, uma aparição inesperada, um comentário de alguém. Cada uma dessas coisas pode parecer banal para quem está de fora, mas para quem ainda está emocionalmente preso, vira combustível. E isso explica por que você ainda sofre tanto. Porque mesmo sabendo que isso te machuca, você não consegue parar de pensar, já que a sua mente foi treinada a tratar qualquer mínimo estímulo como algo grande demais. Existe um detalhe que quase ninguém percebe. Você não sofre apenas pelo que acontece, sofre pelo peso que dá ao que acontece. E quando esse peso é exagerado, sua energia começa a ser drenada por coisas que talvez não merecessem sequer alguns minutos da sua paz. É aqui que o estoicismo se torna extremamente prático. Ele te convida a fazer uma pergunta simples antes de reagir. Isso realmente merece minha energia? Essa pergunta parece pequena, mas pode interromper ciclos inteiros, porque a verdade é dura e libertadora ao mesmo tempo. Muita coisa que hoje mexe com você só mexe porque você ainda permite que ocupe um lugar central demais. Não porque seja realmente profunda, não porque seja decisiva, não porque traga uma verdade que você precisa conhecer, mas porque sua mente está sensível, carente e acostumada a girar em torno dessa pessoa. Então qualquer sinal vira evento, qualquer detalhe vira história, qualquer silêncio vira prova de alguma coisa. E assim você continua alimentando uma conexão que talvez só exista com tanta força dentro de você. Os estoicos chamavam isso de certa forma de domínio interior. Não o domínio de nunca sentir, mas o domínio de não sair respondendo a tudo que tenta sequestrar a mente. E isso muda completamente sua posição diante dessa dor, porque você deixa de ser alguém que vive reagindo ao comportamento do outro e começa a ser alguém que escolhe conscientemente onde coloca a própria atenção. E essa mudança vale mais do que parece. Afinal, onde vai sua atenção, vai também sua energia. Onde vai sua energia, vai sua vida. E você já deu vida demais a algo que continua te esvaziando. Talvez por trás de muitas das suas reações exista uma esperança disfarçada. Você reage porque ainda acredita que algo pode estar sendo dito nas entrelinhas. Reage porque ainda quer interpretar. Reage porque ainda quer se sentir conectado. Reage porque o silêncio absoluto assusta, e qualquer pequeno sinal parece melhor do que encarar a ausência inteira. Só que essa dinâmica te destrói aos poucos, porque em vez de aceitar a realidade e descansar, você continua negociando emocionalmente com migalhas, continua permitindo que restos de presença definam o tom dos seus dias. É aqui que a indiferença seletiva se torna uma forma de cura. Não é frieza, não é orgulho vazio, não é fingir que nada toca você. É decidir que nem tudo merece atravessar a porta da sua paz. É reconhecer que certos detalhes podem até aparecer, mas já não terão autorização para comandar o seu mundo interno. É parar de transformar qualquer movimento do outro em assunto central da sua mente. É proteger seu foco como quem protege algo sagrado, porque ele é.
A aplicação prática dessa regra começa com pausas muito concretas. Viu algo que te abalou? Não reaja imediatamente. Sentiu vontade de interpretar? Espere. Veio a urgência de conferir mais, de investigar mais, de imaginar mais? Interrompa. Pergunte: isso muda algo real ou só vai reacender uma ferida que eu estou tentando fechar? Na maioria das vezes, a resposta será dolorosamente clara. Não muda nada real. Só reabre o que ainda está tentando cicatrizar. E quando você percebe isso, começa a entender que reagir menos não é perder, é se preservar. Talvez no começo você sinta que não reagir é passividade, mas não é. Na verdade, muitas vezes é o contrário. Reagir a tudo é automático. Exige pouco centro, pouca consciência, pouca força. Não reagir exige presença, escolha, contenção, respeito por si mesmo. Exige que você suporte a onda emocional sem obedecê-la na mesma hora. Exige que aceite o desconforto de não alimentar a curiosidade. Exige que tolere não saber. E esse tipo de força é raro, justamente porque é silencioso. Ninguém aplaude, ninguém vê, mas é ela que reconstrói a sua liberdade. Com o tempo, algo profundo começa a acontecer. Aquilo que antes arruinava seu dia passa a perder impacto, não porque deixou de existir, mas porque deixou de encontrar em você a mesma disponibilidade emocional. Sua mente vai entendendo que não precisa correr atrás de cada estímulo. Vai percebendo que muitos gatilhos só tinham força porque eram recebidos sem filtro. E essa percepção devolve algo precioso: espaço interno, espaço para respirar, espaço para pensar, espaço para viver sem estar o tempo inteiro na defensiva. Então você começa a notar uma mudança essencial. Já não sente necessidade de responder internamente a tudo. Já não precisa transformar toda a ausência em narrativa. Já não precisa investigar cada detalhe. Já não precisa buscar significado em toda migalha. Sua mente vai ficando menos reativa, menos faminta, menos submetida. E isso não significa que a dor sumiu por completo. Significa algo ainda mais importante. Ela parou de comandar tudo. Existe alívio nisso, um alívio silencioso, mas muito real. Porque uma parte enorme do seu cansaço talvez não viesse apenas da pessoa que te ignora, mas do esforço constante de reagir mentalmente a tudo que lembrava essa pessoa. Quando você para de fazer isso, a energia volta, a dignidade volta, a estabilidade volta. E aos poucos, você percebe que maturidade emocional não é saber lidar com todas as provocações do mundo. É saber exatamente a quais delas você não deve mais se entregar. A nona regra é essa: pare de responder internamente a tudo que tenta te puxar de volta. Nem toda lembrança merece espaço, nem todo gatilho merece atenção, nem todo detalhe merece interpretação, nem toda ausência merece mais um capítulo dentro da sua mente. Porque esquecer quem te ignora também é isso: retirar importância daquilo que continuava vivendo grande demais dentro de você. E agora chegamos à última virada, porque, depois de parar de reagir a tudo, falta entender algo decisivo. Essa dor, por pior que tenha sido, não precisa ser a desculpa para o seu enfraquecimento. Ela pode se tornar exatamente o contrário. Ela pode se transformar na força que vai reconstruir quem você é por dentro. A 10ª regra estoica para esquecer quem te ignora é usar essa dor como força, não como desculpa para continuar se destruindo. Porque chega um momento em que você precisa decidir o que essa experiência vai produzir dentro de você. Ela pode continuar te diminuindo, te deixando mais dependente, mais inseguro, mais fragmentado, mais preso à necessidade de ser escolhido, ou pode se tornar o ponto exato em que você começa a reconstruir a própria força interior. A dor veio, isso você não escolheu, mas o que ela vai formar em você, isso ainda está nas suas mãos. Talvez, até aqui, você tenha vivido essa história como alguém que só perdeu. Perdeu paz, perdeu energia, perdeu autoestima, perdeu presença, perdeu noites, perdeu clareza, perdeu o senso de direção. E tudo isso é real. Não adianta fingir que não doeu. Doeu. Talvez tenha doído em silêncio, de um jeito que ninguém ao redor entendeu.
Talvez você tenha parecido normal por fora, enquanto por dentro estava completamente tomado. Talvez tenha tentado seguir, mas sempre havia algo te puxando de volta. Só que existe um ponto em que permanecer apenas na posição de ferido começa a prolongar a própria prisão. Os estoicos jamais negaram a adversidade. Eles só se recusavam a tratá-la como sentença final. Para eles, o obstáculo não era apenas algo a suportar, era algo a transformar. E isso muda tudo no seu caso. Porque a pergunta deixa de ser, por que essa pessoa fez isso comigo? E passa a ser, o que essa dor está me obrigando a aprender sobre mim? Essa mudança parece pequena, mas reorganiza completamente o significado do que você viveu. Você para de olhar para essa história só como rejeição e começa a enxergá-la também como revelação. Talvez essa dor tenha revelado o quanto você ainda colocava seu valor na atenção de alguém. Talvez tenha mostrado o quanto sua paz era vulnerável à ausência. Talvez tenha exposto uma carência antiga, uma necessidade profunda de validação, um medo de abandono que já existia antes dessa pessoa. Talvez tenha escancarado o quanto você se acostumou a aceitar pouco, a romantizar silêncio, a chamar confusão de conexão, a insistir onde já não havia reciprocidade. Isso é duro de enxergar, mas é valioso, porque o que é revelado pode ser transformado. O que continua escondido continua mandando em você. Mesmo sabendo que isso te machuca, você não consegue parar de pensar porque, no fundo, ainda está tentando sair dessa história com a mesma estrutura emocional com que entrou. Mas talvez seja exatamente isso que precisa mudar. Talvez você não tenha sido levado a essa dor apenas para esquecer alguém. Talvez tenha sido levado a esse confronto para deixar de ser alguém que depende emocionalmente de quem não sabe ficar. E é aqui que a ferida deixa de ser apenas ferida. Ela se torna matéria-prima. Pense em algo importante. Pessoas emocionalmente fortes quase nunca nasceram fortes. Elas foram obrigadas a se reconstruir em momentos em que a realidade quebrou alguma ilusão importante. E talvez a sua ilusão tenha sido acreditar que bastava amar, esperar, insistir ou suportar para ser correspondido da forma que precisava. Talvez a vida esteja te ensinando agora da forma mais incômoda possível que amor sem dignidade vira submissão, que esperança sem lucidez vira vício, que apego sem reciprocidade vira autonegligência. E aprender isso pode ser uma das viradas mais importantes da sua vida. Isso não significa agradecer pela dor, nem romantizar o sofrimento. Significa não desperdiçá-lo. Significa se recusar a passar por tudo isso e sair exatamente igual. Porque se essa experiência só te deixar mais amargo, mais inseguro ou mais fechado, então ela terá vencido 2 vezes. Mas se ela te ensinar a voltar para si, a escolher melhor, a impor limites, a não se humilhar por atenção, a reconhecer cedo os sinais de desvalorização, então algo poderoso acontece. Aquilo que parecia só destruição se torna construção interior. Os estoicos entendiam que a dificuldade revela quem você se preparou para ser. E talvez até aqui, essa dor tenha revelado em você impulsos, medos e dependências que precisavam ser encarados. Só que agora vem a parte mais importante. Ela também pode revelar uma força que ainda estava adormecida, a força de não correr atrás, a força de aceitar sem se rastejar, a força de sustentar o vazio sem preenchê-lo com recaídas, a força de continuar mesmo sem resposta, a força de parar de pedir colo justamente aquilo que continua te ferindo. Essa força não nasce pronta, ela nasce toda vez que você escolhe não se abandonar de novo. A aplicação prática dessa última regra começa com uma decisão muito clara. Em vez de usar essa dor como justificativa para continuar preso, use-a como motivo para mudar seus padrões. Se você percebeu que perde o centro quando é ignorado, então seu trabalho agora é fortalecer o centro. Se percebeu que se apega a migalhas, então seu trabalho é elevar o padrão. Se percebeu que romantiza a ausência, então seu trabalho é aprender a honrar presença real. Se percebeu que depende demais de validação, então seu trabalho é construir valor interior. A dor apontou o lugar da fraqueza. Agora ela pode apontar também o caminho do fortalecimento. Existe um detalhe que muda tudo.
Muita gente quer que a superação venha antes da transformação. Quer primeiro se sentir livre, para depois mudar. Mas, quase sempre é o contrário. Você começa a mudar, e então a liberdade aparece. Começa a se respeitar mais, e então a pessoa perde poder. Começa a sustentar limites, e então o apego enfraquece. Começa a construir uma vida menos centrada na ausência, e então a ausência deixa de parecer tão absoluta. A força não vem como prêmio final. Ela vai sendo construída em cada escolha silenciosa de não repetir o velho padrão. Talvez hoje você ainda não se sinta totalmente forte. Tudo bem. O estoicismo nunca exigiu perfeição emocional. Exigiu direção. E direção você já pode escolher agora. Pode escolher que essa história não vai te ensinar a implorar mais, e sim a discernir mais. Pode escolher que essa rejeição não vai virar prova de desvalor, e sim treino de dignidade. Pode escolher que essa carência não vai te transformar em alguém menor, e sim em alguém mais consciente do que precisa curar. Pode escolher que a indiferença do outro não será o fim da sua identidade, mas o começo da sua recuperação interna. Com o tempo, você começa a perceber algo muito profundo. A pessoa que te ignorava talvez tenha despertado a sua pior dor, mas não precisa continuar definindo a sua melhor versão, porque a melhor versão de você não nasce quando alguém finalmente te escolhe. Ela nasce quando você para de se abandonar só para não ser deixado. Ela nasce quando seu valor deixa de depender do interesse alheio. Ela nasce quando sua paz já não fica à venda para qualquer silêncio. Ela nasce quando você aprende que perder alguém dói, mas perder a si mesmo para tentar manter alguém dói muito mais. E aqui está a virada final. Esquecer quem te ignora não é simplesmente apagar um rosto da memória, é recuperar o controle interno que você entregou, é deixar de ser governado pela ausência, é transformar carência em consciência, impulso em disciplina, apego em lucidez, ferida em força. É olhar para tudo o que aconteceu e dizer: isso me doeu, mas não vai me definir para sempre. Talvez você ainda sinta saudade por um tempo. Talvez ainda existam dias mais difíceis. Talvez a mente ainda tente voltar. Mas agora existe algo novo dentro de você. Uma estrutura. Você já sabe que não pode controlar o outro. Já sabe que sua paz vale mais do que essa espera. Já sabe que emoção não deve decidir tudo. Já sabe que seu tempo é precioso. Já sabe que a interpretação pode ferir mais do que o fato. Já sabe que o presente é o único lugar onde sua vida pode ser reconstruída. Já sabe que precisa se observar com honestidade. Já sabe que o ambiente importa. Já sabe que nem tudo merece sua reação. E, acima de tudo, já sabe que essa dor pode ser o início da sua força, não da sua ruína. Então, talvez, a grande libertação não seja fazer essa pessoa voltar, nem entender tudo, nem receber a resposta perfeita. Talvez a verdadeira libertação seja se tornar alguém que já não precisa disso para continuar inteiro. Alguém que sente, mas não se entrega ao próprio caos. Alguém que lembra, mas não se ajoelha para a lembrança. Alguém que foi ferido, mas escolheu crescer em vez de apodrecer por dentro. É assim que o estoicismo toca a dor emocional de forma real, não prometendo que você nunca mais vai sofrer por alguém, mas te ensinando a não perder a própria alma quando isso acontecer. E quando você aprende isso, algo muda para sempre. Você deixa de viver pedindo para ser escolhido e começa a viver a partir de um lugar muito mais sólido, o lugar de quem finalmente escolheu a si mesmo. No fim, a pessoa que te ignorou pode até ter sido o gatilho da sua queda, mas não precisa ser a dona da sua reconstrução. Essa parte começa agora, dentro de você, na forma como decide pensar, reagir, se posicionar e seguir. E é por isso que a maior verdade desse processo não está no que o outro sentiu ou deixou de sentir. Está no que você faz a partir de agora com tudo o que aprendeu. O verdadeiro desafio começa fora do vídeo.